Vamos lá, boa noite. A nossa aula de hoje é sobre métodos de previsão de demanda. Métodos de previsão da demanda, né? Cadê, jovem? Apareça para mim aqui. Pronto, já estou com a tela aqui. Então, gente, administrando um almoxarifado, gerenciando um almoxarifado, né? Vocês vão ter a possibilidade de fazer compras, né? Ou administrando um almoxarifado, não, né? Vocês lá no departamento de compras, vocês vão entrar em contato com o pessoal do almoxarifado e tentar ver mais ou menos o melhor dia para fazer o pedido, porque o seu estoque não pode zerar, não pode faltar mercadoria, porque senão o serviço vai parar, né? Então, se vocês estiverem trabalhando no almoxarifado, vocês vão ter que mandar a ordem de compra não, a solicitação de materiais, né, ou solicitação de pedido de compra, depende do documento que for criado lá no setor. Vocês vão enviar essa solicitação de pedidos ao setor de compras. Dizer, olha, está faltando isso, então, olha, precisa comprar copos, precisa comprar açúcar, precisa comprar materiais. E aí o setor de compras vai fazer esse pedido. Só que se isso for feito de maneira muito não profissional, muito doméstica, né, como eu falei, a forma como eu falei, pode acontecer de vocês terem perdas de estoques, pode acontecer de vocês terem excesso de estoques, pode acontecer de vocês não atenderem a demanda como deve ser feito. Então, como é que a gente prevê o momento ideal de fazer a compra? Fazendo a previsão da demanda. O que é a demanda? É o quanto as pessoas, aliás, é o consumo das pessoas, né? O consumo do usuário final. Então, o que é que o nosso usuário final, dentro de uma organização pública, consome e qual é o período, qual é a periodicidade desse consumo? Tá? Então, fazer uma previsão desse tipo de material, fazer uma previsão desse tipo, né, previsão de demanda, faz com que vocês conheçam melhor o estoque de vocês, conheçam melhor o serviço e consigam não fazer o serviço parar. Tá? Para tanto, fazer essa previsão ela precisa ser acurada, ou seja, precisa, né, exata. Existem hoje diversos softwares, inclusive tem software na administração pública federal, esqueci os nomes agora, mas existe software que ajuda nessa previsão, tá? Que ajuda nessa parte. Vocês forem trabalhar no setor público específico, vocês vão ter a oportunidade de conhecer esses softwares. Tem o Comprasnet, né, que faz exatamente a compra, mas tem um outro que eu esqueci o nome agora, que faz, acho que é SGC, uma coisa assim. Enfim. E aí, inclusive, em anos anteriores, eu até tentei me cadastrar nesse sistema, num desses sistemas aí do governo federal, no modo de ensino, para ver se eu passava esses ensinamentos para vocês. Mas é uma burocracia tão grande, vocês não fazem ideia. Não é nem burocracia, não é nem difícil de se montar, é empecilho mesmo, né, que os técnicos colocam. Porque em cada unidade só tem um cadastrado, né? No caso lá do CDSA, tem uma pessoa que é cadastrada para usar esse sistema. E aí eu solicitei o meu cadastro para fins didáticos. Mas é muita dificuldade. Você coloca muito empecilho para isso. Mas, enfim, a gente continua tentando. Então, fazer essa precisão precisa ser precisa, exata, tá? Só um minuto, tá, gente? O bom desse sistema online é que a gente pode tossir, pode espirrar, pode fazer qualquer coisa sem parecer mal educado, né? Vamos lá. A gente tem então aí dois tipos principais de erro de previsão. O primeiro é a acentuação dos custos de estoque e o segundo é custo de falta de estoque. Em palavras mais simples e objetivas, são: o primeiro é o erro quando você não tem o item no estoque, ocorre quando mantemos estoque de itens que não têm demanda na organização, ou seja, você mantém itens que não têm consumo. Alguns itens lá que eu vi no almoxarifado do CDSA, acho que até falei para vocês, tinham umas cartolinas coloridas lá, uma vez que eu pedi material, as cartolinas já estavam
manchando já do tempo, enfim. Então, sim, outra coisa interessante também que eu vi lá, que não tem consumo, é os CD-ROMs, né? Vocês conhecem CD-ROM, pelo amor de Deus? Vocês que são da geração milênio, chegaram a ver CD-ROM, pelo amor de Deus? Sim ou não? Só para eu saber aqui em qual terreno eu tô pisando aqui. Eu peguei alguns ainda, a época daquele CD da UOL ainda. Beleza. Que bom, graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai estar falando de pendrive e o pessoal vai, pendrive? Não, pelo amor de Deus, tira isso daqui. É tudo na nuvem, né? Lá tinha um estoque de CD-ROM. Diga aí, CD-ROM. 2 pilhas, um monte de CD lá. Rapaz, dois sem problema para fazer arte. Então, existe um custo para manter aquilo ali. Né? Qual é o custo para se manter lá? Várias caixas de CD-ROMs. O local, o espaço que poderia estar armazenando outra coisa, está armazenando aquele CD-ROM. Cartolina ainda vai lá, que precisa, né? O pessoal de educação do campo, das aulas de pedagogia, geografia e tal, que precisa fazer algumas coisas de artes manuais, né? Ainda precisa. Mas CD, não precisa mais não, viu? Tava mexendo nas coisas, um dia desses, umas coisas antigas, ficaram na casa da minha mãe, e achei uma pilha de CD. Com programas, né? A gente comprava os CDs, aí gravava os softwares, né? Aí ficava guardado lá. Toda vez que a gente precisava instalar ou reinstalar, tinha que fazer. Quando a gente precisava formatar um computador, tinha uma pilha de CDs, aí a gente usava os CDs para formatar o computador. Vamos lá. Mas enfim, aí tinha esses itens, né? Então isso gera custo. Ou seja, você fez uma previsão de que iria haver um consumo e não está havendo, né? Nesse caso aqui são itens obsoletos, né? Beleza, é perdoável. Mas você pedir lá uma certa quantidade, uma quantidade alta de itens, e esses itens não aparecer demanda, ou seja, você fez uma previsão errada de consumo, né? O segundo erro da previsão são os custos de falta de estoque. Ocorre quando o estoque mantido é inferior à demanda, acarretando a falta do item de material em um momento em que ele é necessário. Um exemplo bem tranquilo e concreto no nosso caso lá. Mais uma vez, gente, eu falo muito da universidade porque é a organização que eu vivo, né? Eu conheço ela por dentro, eu conheço ela pelos processos, eu conheço ela pela parte administrativa, então fica mais fácil para mim pensar nesses exemplos. Mas se vocês tiverem exemplos de outros setores, farmácia pública, outros setores que vocês trabalham, até mesmo o setor privado, podem trazer que é sempre bem-vindo. Voltando. O custo da falta de estoque ocorre quando esse material é mantido e ele é inferior à demanda. Uma vez aconteceu, a gente está usando papéis coloridos lá no CDSA, porque não tinha papel. Não tinha folha Chamex, né, em branco, papel ofício. E aí a gente teve que usar, foi usando, e chega uma hora que acaba, né, Então, há uma previsão errada ali de consumo, né, quando se comprou. Nesse caso aqui é só um exemplo fictício, tá? Apesar de que na época foi um problema de licitação, problema de compra de materiais, enfim, não foi nenhum problema de previsão. Mas, tentando adaptar o caso lá com esse tipo de erro de previsão, dá para a gente entender. Quando você faz uma previsão abaixo do consumo, quando você compra 100 resmas e o consumo é 200. Se ocorre isso, aí você tem um erro de previsão. E fazer esse tipo de previsão, ele pode ser simples e pode ser complexo, depende da estratégia que você utilizar, tá? Eu vou passar para você a forma mais simples, mas existem outras formas mais complexas. Tipos de evolução de demanda. A gente tem uma demanda que ela pode ser constante, um consumo constante, não há variações significativas de demanda ao longo do tempo, por exemplo, sabonete. É sempre a mesma quantidade, né, naquela organização, o ano inteiro. Então, há uma linha reta, né? Então, você sempre tem aquele consumo mês a mês. Nós temos aí a evolução de consumo sazonal, quando há um período de pico, né, um momento de alto consumo e um momento de baixo consumo. Ele traz aqui o exemplo de sorvete no verão, mas a gente pode colocar, no nosso caso da universidade, o consumo de material de expediente como um todo, né? Copinhos descartáveis, papéis, folha, enfim, cartucho de impressora. Ele tem um consumo, né? Constante, eu não diria constante, né? Mas ele tem um consumo que é conhecido, né?
ele é conhecido em determinado momento. Não colocaria assim, constante, tá? Mas ele tem um consumo que ele é conhecido, previsível. E aí, quando chega nas férias, esse consumo cai. Né? E aí depois, quando retorna às aulas, eles voltam a subir. Tá? Então, a gente teria um gráfico desse aqui, a gente teria um gráfico invertido. Nesse caso aqui, sorvete no verão ou bebida gelada no inverno, né? Eles têm também esse tipo de previsão, né? É mais fácil você prever. No caso, um caso que é bem típico daqui da nossa região, o consumo de produto de milho, né? Canjica, pamonha, o próprio milho, né? Quando chega na época do meio do ano, o consumo ele salta, né? É um período de comidas típicas e tal, período junino, então eles saltam. Então é possível você prever que no período junino você vai ter ali a necessidade de adquirir mais insumos, né, para a sua produção, se você estiver gerenciando ali uma indústria de milho, como é muito comum aqui na nossa região. Evolução de consumo de tendência. Não há variações, positiva ou negativa, ela é abrupta, né, e não periódica da demanda. Por exemplo, materiais que se tornam obsoletos devido a inovações tecnológicas, como disquete. Agora, disquete vocês não conhecem, não conhece? 2014, o cara falar de disquete, esse bicho aqui é velho. Pode ir atrás. Conhece? Disquete? Rapaz, eu ainda peguei uns também. Eu fiz um curso de informática, eu tinha 7 anos, 8 anos, isso lá em 2007, 8 por aí. Tô assinado, É velho, viu? Não tem nada. Conhece não, né, Gisele? Não, tô falando com outra pessoa. Meu Deus, tava olhando aqui. Não, relaxa, tranquilo, acontece. Vocês conhecem? Tinha uns não. Disquete, rapaz. É tipo um pendrive pequeno, né? Com capacidade pequena, né? O pessoal do pendrive para cá, pessoal. Daqui a pouco vocês vão falar em. Como eu tô falando, daqui a pouco vocês vão falar em pendrive e o pessoal vai dizer: não, pendrive, para quê? Não, para você guardar o arquivo. Guarda, não é só mandar por e-mail, não é só colocar no Dropbox, não é só colocar no Drive, não. E para que guardar arquivo numa unidade física, né? Se você pode mandar por e-mail. Aí eu só acho que esse gráfico aqui não condiz com o exemplo, tá? Esse gráfico aqui que ele usou. A gente tem um consumo normal, ou então previsível em determinado momento, e aí o consumo cai de repente, né, no caso do disquete. Se o consumo aumenta de repente, né, pode ser que... Só um instante, gente. Certo. Pode ser que um produto que é lançado no mercado, né, há um consumo novo, né, há um consumo abrupto, a partir de determinado momento, ele pode crescer de repente, né? Então, você tem que estar atento para esse tipo de evolução, né? E aí fazer esse tipo de evolução, acompanhar esse tipo de evolução é acompanhar a demanda mesmo, né? Você vai anotando mês a mês, ou então dia a dia, o consumo daquele produto, e aí você percebe que em determinado momento há um consumo abrupto, né? Há um aumento no consumo. Quando há um aumento ou a redução abrupta no consumo, não tem o que fazer, né? Como no caso dos CDs, até o caso dos CDs dá até para encaixar aqui. Foi feita a compra deles numa época em que existia uma tendência de consumo, né? Existia um consumo razoável. Só que aí, de repente, não é de repente, mas veio o pendrive. Aí tinha lá os CDs lá no estoque, né? Você vai fazer o quê com aquilo ali, né? Claro que ele fica obsoleto, né? E aí esse consumo cai de repente, né? Eu vou falar de repente aqui, porque talvez não tenha caído de repente, mas vai lá, em 2 meses, 3 meses, esse consumo caiu, foi lá para baixo e não tem mais demanda. Não tem. As máquinas que são compradas não vêm mais com leitor de CD, rapaz. Essa minha mesmo aqui já não tem. Não, só tem slot só, não tem leitor de CD, não. Né? Pegue uma propaganda aí de computador aí da década de 90, no início dos anos 2000, né? É uma propaganda aí, que vocês vão ver. Computador positivo, 500 MB de memória, sei lá, de 500 MB de memória RAM.
Memória RAM não, de memória ROM, né? Leitor de CD, leitor de DVD, e etc, etc, etc. A de hoje, não precisa nem fazer propaganda, né? Primeiro que nem faz mais propaganda de torre, faz mais de computador. Primeiro que nem tem mais propaganda. Quer dizer, tem, né? Mas nem é muito comum propaganda de computador na TV, mas na internet. Né? Tudo mudou, tá tudo mudando. E vocês se liguem para vocês não ficarem para trás também. Viu? E se ficar, não tem problema não, né? Todo mundo tem seu valor e seu lugar na baila. Como fazer uma previsão de demanda? A gente tem 3 métodos, né? O primeiro é uma predição qualitativa, chama predileção, ou seja, qual é o predileto. Nesse caso, a previsão ela é feita mediante informações qualitativas, como eu falei. Então, vocês podem fazer pesquisa de opinião, buscar informações, né, prestadas pelos funcionários, pelos usuários finais, né, pela população, pela sociedade, a partir de uma coleta de dados tímida mesmo, né, coleta de dados de opinião. Vocês podem conversar com os profissionais e dizer qual é o período que vocês precisam mais desse item. Aí ele vai dizer, então, é uma coisa qualitativa. Pela explicação de uma correlação entre o comportamento da demanda em períodos recentes com outra variável quantitativa de evolução conhecida. Por exemplo, pode-se traçar um paralelo entre a evolução da demanda e o incremento do número de clientes internos ou externos da organização, número de contratos firmados, etc. Isso aqui é o seguinte, você tem lá a explicação da demanda, né? Você tem uma explicação quantitativa, ou seja, nos últimos meses vem se consumindo assim, 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 e aí você associa essa informação do consumo anterior com algum fato que aconteceu ali naquele momento, naquele mês. Então, se você sabe que o consumo de cartuchos de impressora, ela vem acontecendo, né? Sempre na mesma quantidade, ou então sempre na quantidade semelhante. Todo mês se consome 10, 15, 10 a 15, 13, 14, aí um mês ou outro vai 18, outro 20, aí cai para 10, volta a 8. Então você conhece aquele consumo, né? Beleza. Só que em um determinado momento, existiu ali a criação de 10 laboratórios de informática. Construiu um prédio e aí se inaugurou 10 laboratórios de informática só num andar, ou em 2 andares. Aí você sabe que a partir daquele momento ali, daqui a um certo tempo, vai haver um incremento de necessidade de cartucho de impressora. Então você já se prepara para aquilo ali. Então há uma explicação lógica, né? Uma explicação que é associada entre o consumo anterior com o fato novo que aconteceu. E você pode fazer também aqui, no terceiro, uma projeção. A projeção é o uso de série histórica, baseado só no consumo anterior. Você vai vendo, mês de janeiro se consome 10, não, perdão, vamos colocar aqui no mesmo exemplo dos cartuchos. No mês de janeiro, como está de férias, se consome 5. No mês de fevereiro, se pedem 3. No mês de março, aumenta para 15. No mês de abril, aumenta para 18, e assim vai. Aí chega o meio do ano, cai de novo. Então, você tem ali uma série histórica, ou seja, uma série da história, né? Você conhece a história e você sabe o que acontece em cada mês, ou pelo menos o que aconteceu no ano anterior, e baseado naquela série histórica, no que acontece historicamente, você faz a previsão para o ano seguinte, tá bom? Basicamente é isso. Então, como esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Vamos pensar que aqui é cartucho? Vamos pensar que é cartucho. Vamos pensar que é um ministério aí, uma ala de um ministério. 28 unidades em janeiro, 33 em fevereiro, 41 em março, 34 em abril, maio e junho. Então você faz uma previsão de consumo detalhada aqui embaixo, não sei se dá para ver aí, que eu coloquei uma coisinha muito clara. Mas você pega todos eles e divide pela média, faz uma média aritmética, né? No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, não sei por que está assim. Faltou janeiro, né? 29, 32, 34, 41, 33, faltou janeiro. Aqui eu divido por 5, eu peguei janeiro, faltou janeiro, só selecionei esses aqui. E aí você prevê qual vai ser o consumo para julho. E assim, essa previsão aqui, faltou janeiro, né? Faltou janeiro aqui, não sei se foi propositalmente do cálculo lá,
mas você pode escolher os últimos 5 meses. Eu quero fazer uma previsão baseada no consumo histórico dos últimos 5 meses. E aí você faz aqui, e aí encontra uma média, né, do que se consome, e aí faz um pedido de 34 para o mês seguinte, né? E ou então você pode pegar dos últimos 6 meses, ou dos últimos 3 meses, né? Depende do tipo de demanda, né? Depende do tipo de material. Tem material que você, eu não quero pegar uma previsão muito longa, não quero pegar 12 meses para comprar o do mês seguinte, eu quero pegar uma previsão dos últimos 3 meses só, porque é uma coisa mais real do que vai acontecer. Ou então, você usa um outro critério, né? Uma outra explicação, digamos que aqui o mês de julho seja férias, e o mês de janeiro também seja férias. Aí você pega uma média, né? 33, dá 34 aproximadamente, né? E aí você aproxima daqui, ó, janeiro, ele diminui aqui, caso 7, né? 7 unidades, né? Em janeiro só pediu 28, né? Ou seja, a média é 34, mas em janeiro só pediu 28. Então você pega de novo 28 em julho, porque sabe que ali é um período de férias e não tem tanto consumo daquele item. Então, gente, existe uma forma de você prever o que vai acontecer, baseado na média dos últimos meses, mas também você pode associar uma explicação lógica, qualitativa, alguma coisa que acontece. Digamos, a universidade entrou em greve, então não tem por que você fazer o pedido ou você receber aquela mesma quantidade daquele material. Tá? Então isso é uma coisa que vocês podem fazer. A outra coisa, vamos pegar aqui nos últimos 3 meses, né? 34, 32 e 29. Você pode atribuir um peso. Peso. Né? O que é um peso? É uma coisa que que agrega um valor em relação a outros. Né? Para fazer isso aqui, o somatório dos pesos tem sempre que ser igual a 1. Né? No caso aqui, vai ser igual a 1, ou então a 100, ou então a 10, dependendo da grandeza que você está utilizando. E aí você atribui um peso. Ó, eu vou querer atribuir 0,5 para o último mês, 0,3 para o penúltimo e 0,2 para o antepenúltimo. Ou o inverso. Né? Não tem problema. Deixa eu aceitar aqui a entrada de uma pessoa. Certo? Então você atribui peso. Né? Então aqui, ó, eu coloquei previsão para julho. Eu coloquei 0,5 vezes 29. Né? Então eu estou colocando um peso de 0,5 aqui nesse mês de junho. Eu vou já explicar isso aqui, por que eu atribuo esse peso. Estou colocando 0,3, né, um peso a mais, né, de 0,3 no mês de maio. Eu estou colocando 0,2, um peso a mais no mês de abril. Tá? Então, aproximadamente, deu uma média aí de 31 unidades. Por que eu coloco esses pesozinhos aqui? Né? Eu coloco esses pesos para poder, digamos assim, olha, o consumo que mais se aproxima do mês seguinte é o do mês anterior. Então, isso aqui é uma hipótese que você pode elencar, tá, gente? Eu não coloco isso aqui como uma teoria, não, tá? Você pode olhar para a sua planilha e dizer assim, olha, para o consumo de julho, o consumo que mais se aproxima é o consumo do mês anterior, o consumo de junho. Então, eu vou dar um peso maior para o consumo de junho. Eu vou dar mais importância ao consumo de junho no meu cálculo. Tá? E aí, no mês de maio, dá uma importância menor, e no mês de abril, a importância é menor ainda, porque está mais distante do mês seguinte. Então, eu atribuo esses pesos, tiro a média e chego aqui nesses 31. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Como eu falei para vocês, esse é o pensamento mais simples, tá? Um pensamento matemático mais simples que vocês podem executar, que é uma coisa fácil. Deixa eu só conferir esses valores aqui. Achei estranho o valor final. Tá certo. Ok? Deixa eu voltar aqui para ela com vocês. Então, como eu falei para vocês, é o cálculo mais básico de previsão de demanda. Existem outras formas de fazer previsão? Existem outras fórmulas, que eu digo fórmulas matemáticas mesmo, de fazer previsão de demanda? Existe. Existe, inclusive,
técnicas estatísticas avançadas, né, inferenciais, tá, que você pode utilizar para prever o consumo seguinte. Você pode fazer séries históricas. Existe forma de leitura de comportamento, né, de gráficos, né, das séries históricas. Você pega lá um gráfico e aí você consegue ver pelo comportamento do consumo, você consegue fazer projeções bem mais precisas, bem mais próximas da realidade. Existem técnicas estatísticas como a regressão, né, regressão multivariada, que você pega não só o consumo, mas questões políticas, questões econômicas, estratégias de marketing, planejamento estratégico. Então, você consegue colocar todas essas variáveis numa só equação e fazer uma previsão de consumo muito mais precisa, exata. Mas não é o nosso intuito aqui trabalhar isso. Tá bom? Sistemas de reposição de estoque. Nós temos aí basicamente dois tipos de reposição de estoque. Um tipo que é reposição periódica, né, reposição periódica, e o outro é reposição contínua, tá? Sistema de reposição, não é diperiódico, né? Sistema de reposição periódica e sistema de reposição contínua. Cada uma delas aí requer técnicas diferentes. Vou passar para vocês aqui e a gente vai compreender. O sistema de reposição periódica, né, é um modelo de estoque máximo, e é um modelo que trabalha com intervalo padrão de consumo. Tá? Os pedidos para reposição de estoque são feitos periodicamente, a quantidade comprada, somada com a existente em estoque, deve ser suficiente para atender o consumo até a chegada da encomenda suficiente. E o segundo é o sistema de reposição contínua, né, baseado em máximos e mínimos, que aí quando o estoque atinge uma certa quantidade de consumo, você faz um novo pedido, ou então um novo pedido é emitido, e essa quantidade é chamada de ponto de pedido, ponto de ressuprimento, ponto de reposição, enfim. Para vocês entenderem aqui, eu gosto muito de citar esse exemplo, que fica bem mais fácil, que é a nossa feira, né? A nossa feira, a nossa despensa. Como é que vocês fazem a feira de vocês? Como é que vocês gerenciam aí a despensa de vocês? Vocês fazem compras mensais ou semanais, quinzenais? Qual é a periodicidade que vocês, ou os dois, tem gente que faz os dois. Como é que vocês fazem? Quem faz? Ou o pai, a mãe de vocês, ou... Vocês fazem feira, né? Mesmo que o pai de vocês faça, vão para a feira, viu? Vamos para o mercado, para compreender o mercado, inflação, essas coisas assim. Mas vai lá, diga lá. Mensais, né, professor? Só que tem coisas que acabam antes, sabe? Exato. Eu faço semanal. Semanal. Tem alguém que faz quinzenal? Tem alguém que não faz, só come? Eu não faço, não. Tá lá, chega, se tem, eu como. Se não tem, eu reclamo. E alguém faz. Existem essas duas formas. Saudade desse tempo, né? Como é? Saudade desse tempo. É verdade, é verdade. Só ia lá. Caramba, não tem mais bolacha. Acabou o cuscuz. Não tem nada para comer. Droga, vou ter que comer. Eu nunca reclamei, não, graças a Deus. Alex, basicamente, eu acho complicado fazer semanal, porque, tipo, aqui na região, por exemplo, em Sumé, tem supermercados que só fazem promoção uma vez no mês. Então, é meio complicado, porque num dia no mês está num preço. E em todas as outras semanas está num preço completamente diferente. Aí é para lascar o bolso. Tem só que ter cuidado, né? Como o Divan fala, o melhor época para se fazer feira é a segunda quinzena do mês, né? Porque a primeira quinzena é aquelas promoções, baixa preço, só que eles estão baixando dentro de uma margem alta já, para poder atrair. Eu, por exemplo, nunca compro tudo no mesmo mercado. Eu olho o preço que está em cada um, aí tipo, metade eu compro em um, a outra metade eu compro outro. Eu também faço assim. É uma habilidade, né? Tem que pesquisar, tem que pichar. Mas existe, dependente da periodicidade, né, semanal, quinzenal ou mensal, você, no caso, um sistema de reposição periódica, né, tem um intervalo padrão de tempo, né?
uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. Então, você compra aquela quantidade, seja por mês, seja semanal, quinzenal, aí você vai consumindo aquela quantidade que você comprou. Aí quando chega na época de você comprar de novo, né, 15 dias ou mês, enfim, aí você vai lá e faz uma outra compra, e aí você tem estoque na sua casa para os próximos 30 dias, para os próximos 7, para os próximos 15, né? Esse é o sistema de reposição, esse é o sistema de reposição periódico, né? E o sistema de reposição contínua é aquele que a pessoa compra, como o que Paloma falou, né? Faz os dois jeitos. Compra para 30 dias e aí, à medida que vai faltando, vai comprando. À medida que vai acabando, vai comprando mais. Você compra aquilo ali para 30 dias, no sistema de reposição periódica, e aí vai consumindo. E aí, à medida que você vai percebendo que vai diminuindo o arroz, vai diminuindo o açúcar, vai pedindo uma coisa ou outra, aí você vai lá e compra mais açúcar, compra mais arroz, compra mais cuscuz, compra mais carne. E aí vai gerenciando, certo? Então, esse é o tipo de reposição contínua. Só que tem um detalhe. No tipo de reposição periódica, você tem que ter uma previsão muito mais acurada, né? Muito mais precisa, tá? Para você não ter perda de estoque, ou não ter falta de estoque. Para você nem comprar demais e estragar, e nem comprar de menos e faltar. Porque aí senão você vai ter que entrar no sistema de reposição contínua, né? Então, se você tiver um sistema de reposição periódica para 30 dias e comprar demais, pode se estragar. Então, enfim, pode ter perdas, ou então você pode ter o seu espaço lá de dispensa ocupado com coisas que você não vai consumir, ou que você não está consumindo, enfim, quando você compra muito... Por isso que faço semanal, por isso que pouca gente, né, se você comprar muito, estraga. Ou então você compra... essa questão da reposição contínua para casa. Acontece, por exemplo, lá na casa da minha avó tem muito. Meu avô compra geralmente fardos das coisas que é para passar 1 mês ou 2 meses. Aí acaba um pouquinho o fardo, aí ele vai no mercadinho, no Simples, aí compra só para completar o fardo. Aí tipo, eu acho muito estranho, porque a gente não tem um mercadinho em casa, então a gente não precisa estar com estoque direto. Ele não deixa acabar, e se não tiver cuidado, a validade já era, porque vai só usando os que botou, vai pegando o que botou e o que estava velho vai ficando lá. Tem que ter cuidado, sempre usar o mais recente, né? Mas, assim, estranho ou não, é só para vocês entenderem como é que isso... Eu vou transpor esse exemplo para o gerenciamento de almoxarifado e tal, e organizações, só para vocês entenderem. No sistema de reposição contínua, você, como ele falou, né? Como o Eric falou, né? Você tem uma espécie de mercadinho em casa, e aí quando o açúcar vai diminuindo, vai acabando, chega na metade... Aí você sabe, chega ali depois da metade, né? Aí você sabe que se você não comprar ali, naquele momento, né? Você pode, no dia seguinte, usar no café da manhã, fazer um suco meio-dia, e quando for no lanche da tarde, não tem mais açúcar. Aí você, opa, eu tenho que comprar mais açúcar. Então, você vai lá e compra mais 1 quilo. Aí quando é no dia seguinte, aí você usa para o café, usa para o suco do almoço, quando é no lanche da tarde, acabou, mas você já tem comprado, né? Já tem chegado um novo açúcar e você consegue não ter prejuízo, não perder ali, não deixar de tomar o seu suco adoçado ali com o açúcar que você comprou no dia anterior. No caso das organizações, a gente utiliza os dois, tá? Mas assim, é mais comum a gente utilizar o sistema de reposição contínua, né? Por mais que seja periódico, mas é contínuo. A gente faz uma compra para o ano inteiro, e aí vai repondo, né? À medida que vai consumindo, vai repondo. Em alguns casos é assim, né? Cartuchos, papéis, material de expediente, material de consumo. A universidade faz grandes licitações, né? E aí a licitação leva em torno de 3 meses, 4 meses, acho que deve estar nesse tempo agora. A universidade faz grandes licitações, material de alimentos, né? Quando precisa comprar, não sei como é que está sendo hoje o restaurante universitário, mas no caso aqui em Campina Grande, que existe o restaurante universitário, também não sei como é que eles estão fazendo, se eles têm a cozinha, acho que sim. Então você precisa comprar materiais e aí você vai recebendo ao longo do tempo, né? Então é um sistema periódico, que você faz grandes compras, mas também no dia a dia é um sistema de reposição contínua, porque à medida que vai acabando... eu recebi as quentinhas, né? Mas aqui em Campina Grande tem um restaurante, E aí à medida que vai acabando,
vai sendo reposto. Né? À medida que vai acabando, vai sendo reposto. Vocês vão recebendo. Para fazer esse sistema de reposição contínua, a gente precisa saber exatamente o ponto de fazer o pedido. Tá? Então, mesmo que exista um período, né, de compra, mesmo que seja também periódico, mas você também precisa você precisa ter certeza de qual é o momento exato de fazer o pedido. E qual é o momento exato de fazer o pedido? O momento exato de fazer o pedido é aquele momento que você tem isso de estoque, né? Você tem, vai já chegar no gráfico aqui, é bem melhor com a lousa, né? A gente abre a lousa. Mas você tem isso aqui de estoque, é o seu estoque máximo. Aí você vai consumindo, aí chega até aqui. Nesse momento, você faz um pedido. Ou pedido para repor, ou pedido para ser entregue, né? Você já fez a compra grande lá, mas enfim, você faz o pedido. Nesse ponto aqui, você sabe que leva mais ou menos aí uns 15 dias para chegar o lote que você comprou, o lote que você pediu, né? 15 dias, não, vamos botar os 3 meses, que é o prazo da licitação. Você sabe que leva 3 meses para chegar um novo lote. E esse período para você consumir daqui para cá, leva mais ou menos 6 meses. Então você vai consumindo, quando ele chegar aqui, já chega mais estoque, já chega mais material. Ou seja, o teu estoque volta para cá. Tá? Então, aí você vai consumindo de novo, vai consumindo, quando chegar aqui, que faltar 6 meses para você acabar o seu estoque, aí você faz um novo pedido, porque vai levar 3 meses para poder o teu pedido chegar e você retornar. Então, esse momento aqui, de 6 meses, é o teu ponto de pedido, porque você sabe que você pedindo ali, faltando 6 meses, você sabe que com 3 meses, chega novamente mais papel, mais mercadoria, e você não zera o seu estoque. O ideal é você não zerar o seu estoque. Se você zerar o seu estoque, né, aí você pode ter um problema, né? Porque se tiver um atraso da entrega, se tiver um problema na licitação, se tiver um problema com a empresa, se tiver um problema de transporte, né? Você vai ficar sem papel. Que é aqui cabe exatamente o problema que teve lá nos papéis coloridos, lá no CDSA, que a gente passou um tempão usando papel colorido, porque era o que tinha lá, a gente não tinha papel branco. Teve um problema na licitação. Folha amarela. Folha amarela, era engraçado. Foi assim que eu voltei do doutorado. Eu queria papel, aí você só tem amarelo. Amarelo? Para brincar. Aí, então é isso, gente. Vou já mostrar aqui o gráfico para vocês, vai ficar bem mais claro isso. Mas gravem bem isso. Existe um momento que é o ponto de pedido. É o momento exato onde você faz o pedido e você sabe que você vai consumindo mais 3 meses. E quando finalizar esses 3 meses, entenda, esse estoquezinho aqui é o seu estoque de segurança, tá? Esse estoque é o estoque de segurança. É o estoque que não é recomendável você consumir. Esse estoque de segurança só é para você consumir se houver um atraso da entrega, se houver um problema na licitação, se houver algum problema técnico, qualquer outra coisa. Aí sim você tem ali 3 meses para você consumir aquele estoque de segurança ali, esperando para chegar a mercadorias, lutando para não zerar, e aí depois você volta para o estoque maior, tá bom? É como se fosse um capital de giro, né? Um capital de giro, de alimentos. Você entende aí o que é a ideia do capital de giro, é bem parecida. Aí tem aqui, essa é a parte complicada, quando é a parte, complicada não, é só aritmética, é a parte chatinha quando a gente está na aula presencial, que a gente faz vocês calcular todos esses termos aqui. É importante aprender, se vocês quiserem a gente marca uma oficina aí para ensinar. Tava bom demais para ser verdade. Nós temos não, é tranquilo. O tempo de reposição. O tempo de reposição é exatamente, lembra que eu falei para vocês, ó, que vocês estão aqui consumindo, quando chega aqui, uns 6 meses, aí vocês fazem a compra, aí leva 3 meses para chegar a mercadoria. Esses 3 meses é o tempo de reposição, é o tempo que retorna, né? É o tempo que retorna o seu estoque, é o tempo que repõe, né? O tempo de reposição. O lote de compra é a compra em si, tá? É a quantidade de itens que você compra. E o ponto do pedido é aquele. Ele chama ponto de pedido, pode ser um momento, né? Ou então um momento do lote ou um momento do tempo, né? É a quantidade de um determinado produto em estoque, que sempre que é atingida deve provocar um novo pedido de compra. Esta quantidade, ela garante a continuidade do processo produtivo até que chegue o lote de compra. Esse ponto de pedido é o momento aqui do estoque, né, onde chega ali naquela quantidade que você sabe que você precisa fazer a compra, porque senão você
vai chegar no zero. Tá? Esse ponto de pedida é esse. E aí, para fazer esse cálculo, o ponto de pedida é igual ao consumo vezes a taxa de reposição mais o estoque de segurança. Tá? Basicamente, só isso. Essa formulazinha aqui é mágica, tá? Vou sempre acompanhar ela aí. Dá até para você fazer aí, quando você tiver, se você estiver trabalhando em algum empreendimento particular, né? Você já faz isso. Talvez você não saiba que faz isso, né? Não saiba que fazia isso, né? Mas você que tem aí o seu... Acho que tem gente aqui que trabalha com o seu próprio negócio aí, tem gente que mantém aí as suas compras e já faz isso aqui no olho, né? Quem não tem? Diga aí. Tem não? Errei? Tem, Paulo Sérgio. Tem alguém que gerencia o seu próprio negócio ou trabalha numa empresa que precisa fazer essas compras? Não? Aqui eu faço a gerência das rações dos gatos. Porque eu compro pela internet. Aí se eu não comprar antes, com prazo antes, aí não chega. Eu tenho que comprar mais caro aqui em cima. É verdade. Tu compra de onde? Pet Love, é? É. Eu também compro de lá. Nem me fale que meu cachorro tá querendo apresentar uma alergia e eu tô torcendo que não, porque caro demais essas coisas de ração. É isso, né? É isso. Então você já faz isso aí, seja no seu estoque particular, na sua despensa, na empresa que você trabalha, você já faz isso. Só que existe, quando aumenta a complexidade disso, aí existem fórmulas e fórmulas para você fazer isso. Nós temos um estoque mínimo de segurança, né? Que é aquele estoquezinho que está lá no finalzinho, que se você consumir lá, vai zerar e você não vai conseguir repor. Você precisa ficar atento a ele, você precisa ter muita segurança de que aquele seu pedido vai chegar em 3 meses. Lembra o exemplo que eu coloquei, esse exemplo simples que eu coloquei para vocês, da licitação? A licitação leva em torno de 3 meses. Agora, se ela leva em torno de 3 meses, trabalha com a ideia de 4 meses, né? Dependendo do capital que você tiver aí, disponível na sua organização, trabalha com um pouquinho mais de margem de segurança, né? Porque se acontecer alguma coisa, é capaz de você ficar nas folhas amarelas, né? Então, isso aqui é arte, é como o professor meu de estatística lá do doutorado falava, essa parte aqui é arte, viu, gente? Não é cálculo, não, é arte. E a arte é essa, é você conhecer o item, conhecer a organização, saber se você tem uma equipe boa de compras, se você tem recursos disponíveis, se o país está numa situação de bons recursos ou maus recursos, né, uma disponibilidade alta, ou baixa ou média de recursos. No momento agora está em disponibilidade baixíssima, né? Então, ter essa habilidade aí de compreender aí a política, a economia, a administração, vai lhe dar uma certa mais de segurança. E aí, às vezes, você vai conseguir fazer esse estoque de segurança bom, razoável, às vezes não. Às vezes não. Eu gosto muito de citar o exemplo da área de saúde, porque é mais sensível essa ideia de estoques materiais, é mais sensível, tá? Se faltar medicação lá na farmácia de um hospital, cara, nessa época agora de crise, né, que em alguns momentos faltaram medicações para intubação, né, pacientes em UTI e tal. E aí foi para o jornal e aquela coisa toda, e falta medicação, tem o leito de UTI, mas não tem a medicação para fazer a intubação. Então, já imaginou, gente, você gerenciando um hospital desse e na sua cara aparecendo lá dizendo que está faltando medicação para vocês, e vocês têm o leito, mas não têm a condição de... Nossa, isso pode ser um problema da crise em si, né, de não ter o recurso, e pode ser um problema gerencial, né? Não estou julgando aqui ninguém, não, com toda sinceridade, com toda honestidade, não estou julgando ninguém, não. Mas pode ser um problema de falta de recurso mesmo, e pode ser um problema gerencial, de não ter feito não ter feito a previsão, mas também pode ser uma questão excepcional, né, da crise, né? Ninguém estava precisando tanto de leitos de UTI como se precisou agora nesse período de UTI. Então, pode ser aquela ideia da evolução abrupta, né, de consumo, né? Deixa eu ver se eu volto rapidinho. Aquela evolução abrupta de consumo, né? Vocês estavam aqui consumindo essa quantidade de medicação para a UTI e de repente saltou por conta da Covid.
Então, você não tem como prever isso aqui, gente, numa crise, né? Não pode ter acontecido isso, é muito provável que tenha acontecido isso, mas também pode ser um problema gerencial, de não se conhecer a demanda. Acho muito pouco provável que isso tenha acontecido, sobretudo nos grandes hospitais, nos regionais, pouco provável mesmo, porque geralmente a saúde tem uma gestão muito competente, assim, sabe? Assim, tem os problemas de atendimento, tem os seus problemas de desvio de recurso, mas em termos técnicos, eu digo isso porque eu conheço profissionais que trabalham nessa parte logística da saúde, e tem muita gente boa fazendo esse trabalho. Tem muita gente ruim? Tem muito local que você vai dizer, professor, mas aqui na cidade é uma porcaria. Pode ter, mas tem muita gente boa nessa área de saúde. Então, pode acontecer do cara ter feito uma previsão errada, né, e aí tem um consumo. Aqui não tem condição, né? Aqui é um consumo abrupto, né? Mas pode haver uma previsão errada, e aí dá um consumo desenfreado daqueles equipamentos, daqueles materiais para intubação e provocar um prejuízo no serviço. E pode ser falta de recurso mesmo. Beleza? Então, esse estoque mínimo, o estoque de segurança, nem é recomendável a gente consumir ele, tá? Mas isso aí é para situações esporádicas. O estoque máximo é a quantidade máxima que o almoxarifado suporta, tá? No sistema de reposição contínua, é igual à soma de estoque de segurança com o lote de compra. Então, o estoque de segurança de vocês é para 3 meses, né? Sei lá, 200 caixas de determinado item, e o lote de compra está vindo lá 500 caixas. Então, seu estoque máximo, 500 mais 200, 700. É o seu estoque máximo. Ruptura de estoque é a situação na qual há impossibilidade de atendimento a uma necessidade de demanda por insuficiência de estoque. A ruptura de estoque adivinha os custos de falta de estoque. A ruptura é quando... Lembra aqui o exemplo? Era para ter colocado esse gráfico antes, para não ficar fazendo essas mímicas aqui. O estoque de segurança está aqui para 3 meses, e aí você zera ele, ou seja, continua a demanda e você não tem como atender. Houve uma ruptura do estoque. Isso aqui é o que a gente precisa evitar. É o caso aí da falta de medicação para fazer a intubação. Zerou a quantidade de medicações e você precisa continuar atendendo as pessoas. E aí como é que você faz sem o medicamento, né? Houve uma ruptura do seu estoque. E aí eu pergunto a vocês manteriam altos níveis de estoque de segurança ou minimizariam o estoque de segurança? Aqui é arte. Eu acho que depende do que esteja sendo estocado, porque, por exemplo, as vacinas para o Covid, elas têm um período, elas não podem ser estocadas. Então, acho que funciona para a maioria das coisas. Você vai ter que analisar, eu acho, período de validade, o quanto pode ficar estocado, se você tem condições de estocar tanta coisa assim, vai depender da situação. Eu acho. Uhum. Existe, vamos lá, mantendo todas essas variáveis, né? Tendo condições de manter. Não é um produto perecível, tem uma validade alta, você tem espaço para estocar, tem lá as condições físicas regulares para você estocar. Manter os níveis altos. Manter altos níveis de estoque de segurança ou minimizar o estoque de segurança. E aí? Outras pessoas aí falem também, para a gente dialogar. Manter alto nível. Todo mundo concorda? Manter um alto nível de estoque de segurança? Ó, o cachorro latindo. Bora, gente. Tendo as condições, né? Manter um alto nível. Beleza, agora eu vou colocar problemas para vocês. Se esses altos níveis de estoque de segurança, eles estão criando altos custos, ou seja, você precisa acondicionar esses materiais, né? Tudo dentro da validade, mas, por exemplo, vacina, tudo dentro da validade. Digamos que essas vacinas têm um período grande de validade. Então, você precisa de mais geladeiras,
você precisa de mais profissionais para ficar acompanhando, outros produtos, outros materiais, né? Você tem ali gasto com iluminação, né? Então, se o gasto que você tinha para iluminar um lote de estoque é X, se você mantém 2 lotes de estoque, mesmo como estoque de segurança, você precisa X2, né? X mais 1, né? Ou melhor, para gasto de iluminação, né? Ou seja, enfim, aumenta seus gastos de iluminação. Se for um produto que necessita de refrigeração, ou de água, ou de vigilância, você precisa ter mais pessoas vigiando, você precisa ter mais equipamentos funcionando, mas não deixa de ser um estoque de segurança. Você está ali só se precavendo. Ao invés de você guardar um estoque de segurança para 3 meses, você está guardando para 6 meses. Né? Aqui vai ser o seu estoque de segurança. Né? Ou seja, você vai ter que pedir o seu material um pouquinho antes. E o seu estoque máximo é isso aqui. Né? Perceberam aqui? Ó? Tomara que vocês sejam bons aí de perspectivas. É tão melhor no quadro, né, que a gente faz as coisas. E aqui eu sei que tem uma lousa mágica, mas aqui com mouse, com coisa, não dá certo não. Vamos lá, que tá dando certo aqui esse exemplo aqui. Você tem aqui o seu estoque máximo, aí você, ao invés de você ter assim, o seu estoque de segurança aqui, com 3 meses, você coloca o seu estoque de segurança um pouquinho acima, de 6 meses. Seu estoque máximo é esse, você faz o seu pedido aqui, então você vai ter mais ou menos isso aqui de estoque de segurança. Vocês estão sendo bem precavidos, né, para não ter ruptura, mas também vocês vão ter que pagar o preço disso. Vocês vão ter que pagar mais iluminação, mais pessoas para vigiar, mais gente para contabilizar, pode ter refrigeração, né, os custos envolvidos aí. Lembra aí que a gente falou aí nos últimos slides aí, os custos que envolvem a manutenção de um estoque, né. Aí o exemplo que eu coloquei foi logo da medicação de intubação, né, ficou todo mundo com medo, né. Ou minimizar o estoque de segurança. Essa frase aqui também está pegando, né? Minimizar o estoque de segurança significa dizer que a gente está diminuindo ao mínimo possível, né? Aqui é arte, tá, gente? É a arte mesmo. Quer dizer, existe a técnica de fazer a previsão e o controle, mas essa é uma decisão gerencial. Né? A gente gosta de dizer que na administração tudo depende, mas isso está virando meio clichê. Na verdade, essa decisão ela é gerencial. Ela é gerencial. É você olhar o seu estoque de segurança, é você conhecer a política de compra da sua organização, é você saber quais os recursos vocês têm disponíveis para aquele ano, para aquele, né, enfim. É você conhecer qual é o item, o que ele precisa, qual é a necessidade e a urgência dele. Lembra que nas últimas aulas eu falei da curva X, Y, Z, para saber se ele é extremamente necessário, ou se ele tem uma necessidade urgente ou não, se ele está dentro do ponto A, B ou C, da curva ABC, é uma decisão gerencial. Não tem resposta pronta para isso, tá? Eu posso dizer para vocês, gente, minimize o estoque de segurança, e você citar aí N exemplos de que não pode minimizar. Eu posso dizer para vocês, ou vocês podem dizer para mim, que a gente precisa manter altos níveis de estoque de segurança. E eu citar para vocês em exemplo de que não precisa manter altos níveis de estoque de segurança. Então, isso é uma decisão gerencial. Mantendo todas as questões constantes, né? Mantendo tudo constante. Prazo de validade, tipo de equipamento, tal. Ainda tem as decisões orçamentárias, políticas, técnicas, econômicas e tal. E, acima de tudo, a decisão gerencial. É você e você. É a hora que menino chora e a mãe não vê, como o pessoal fala. É a hora que você vai assinar ali, pegar a caneta e assinar e dizer, compre X ou compre Y. Eu vou querer um lote de compra de tanto, porque o meu estoque de segurança é tanto. É a hora que vocês se formam, é a hora que vocês olham para os números, né, fazem a previsão de demanda, olham para a série histórica e vocês decidem. Eu vou manter o estoque com X ou com Y. É arte e técnica. Então aí, existe a técnica, né? O seu estoque de segurança vai ser o seu consumo médio mensal.
vezes um fator. Esse fator aqui, que até aquele autor lá coloca de 0 a 6, mas eu não colocaria 0, né? Até porque se você colocar 0, o seu estoque de segurança vai ser 0, ou seja, você não vai ter estoque de segurança. Colocaria aí de 1 a 6. Então você vai pegar o seu consumo médio mensal, tá? Ou qualquer outra periodicidade que você faça na sua organização, quinzenal, semanal, enfim. Consumo total do período de até 5 anos, né? Ou nos últimos 5 meses, tá? Depende da periodicidade, como eu falei, né? Você faz aí na sua organização, e multiplica por um fator. Esse fator aqui, ele vai dizer, eu vou explicar para vocês a fórmula de forma mais simples também, mais simples do que o que está aí, mas dá para entender. Quem entende um pouquinho de construção de equação vai entender o que é que esse fator faz. Se você mantém o consumo, se você quer manter o seu estoque de segurança baseado no seu consumo médio, exatamente no seu consumo médio, ou seja, olha, nos últimos 5 meses eu consumi 31 unidades por mês. Então, eu quero que meu estoque de segurança seja 31 unidades por mês. Tá? Então, eu vou multiplicar por quanto? Por 1, né? Então, se eu pegar aqui o meu estoque de segurança, vai ser o consumo médio mensal, que foi 31 unidades, vezes 1. Então, eu só quero que seja baseado no meu consumo médio. Vai ser 31 unidades. Agora, se você disser, não, isso é o mínimo de estoque de segurança possível, né? Ou seja, baseado no consumo médio. Se você disser assim, não, eu quero pelo menos 2 vezes aí o meu consumo médio mensal. Então, se eu consumir aí 31 unidades nos últimos meses, eu quero aí pelo menos 2 vezes essa quantidade. Então, o meu fator vai ser 2. Então, eu tenho 2 vezes o meu consumo médio mensal. Então, vai ser 62 unidades. Então, eu vou me garantir aqui com 62 unidades, porque eu sei que quando eu faço um pedido de compra, ele leva mais ou menos 1 mês, 45 dias para chegar, então eu preciso ter ali pelo menos o valor para 2 meses ali de consumo, porque esse pedido aí pode atrasar no máximo 2 meses. Se você disser, não, eu quero o meu estoque de segurança valendo 3 vezes o meu estoque semanal. Eu vou multiplicar por 3. Então, o meu fator aqui vai ser 3, né? Então, você vai ter aí 3 vezes o seu consumo médio, né? E aí, no caso, dá 93, né? 93 unidades. E assim sucessivamente. Eu quero ter aí o valor equivalente a 5 vezes o meu consumo médio, porque eu sei que quando eu faço uma compra aqui, eu levo pelo menos uns 4 meses para receber, uns 3 meses para receber, então eu quero me garantir aqui pelo menos uns 5 meses aqui, para poder eu não ter problema. Então, eu mantenho lá o meu estoque de segurança 5 vezes o meu consumo médio mensal. Certo, gente? Assim, gente, se eu passasse isso aqui para vocês em equações, em fórmulas, do jeito que está posto aqui, como eu faço presencialmente, eu digo, olha, estoque de segurança é igual a consumo médio vezes F. Tal. Sabendo que o consumo final é tal, qual é o... Sabe, eu faço geralmente com professor de matemática mesmo. Eu digo, olha, sabendo aqui, tem até um exemplo aqui para vocês, mas a gente não vai fazer, não. Sabendo que a minha taxa de reposição são 6 meses, sabendo que o meu estoque de segurança é tal, o meu consumo é tal, qual é o meu ponto de pedido? Ou então eu oculto uma dessas informações aqui e peço a outra informação. Então, geralmente eu faço isso, tá? Estou deixando de fazer porque não é uma aula de matemática, né? E outra, vocês têm softwares aí que vocês vão lá e digitam assim, o meu consumo é X, a minha taxa de reposição são 3 meses, e o meu estoque de segurança são 200 unidades. Aí vocês dão um enter e o computador vai dizer assim, seu ponto de pedido é tanto. Então, se vocês estivessem aqui estudando para construir essa ferramenta, aí tudo bem. Se vocês estivessem aqui estudando para serem profissionais de logística, para construir ferramentas disso, aí tudo bem. Mas vocês estão estudando para serem gestores públicos, então vocês precisam conhecer o que é, como é, para que serve e que existe. E aí, se alguém quiser se aprofundar nisso aqui, como eu falei, forma uma turmazinha aí de 5 a 8 pessoas, que eu faço com o maior prazer, explico isso aqui, faço essas questõezinhas, a gente vai e volta, eu mostro para vocês ferramentas, convido gente de fora para mostrar ferramentas e a gente faz. Mas, no geral, a gente vai ficar por aqui. Eu estou até achando bem melhor, não sei vocês. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui, até essa parte aqui, esses elementos, esses itens aqui, geralmente causam confusãozinha na cabeça de vocês quando vocês veem pela primeira vez. Se alguém tiver alguma dúvida, não tem entendido uma coisa ou outra,
Pede aí que a gente repete. Alguma dúvida? Nenhum. Essa parte aqui ficou entendida. Isso aqui também é importante, tá? Até o momento tá de boa. Pronto, então vamos lá. Então, basicamente, aí no sistema de reposição contínua, o ponto mais crucial aí é a gente entender ou achar o ponto de pedido, tá? De acordo com esse sistema, né, partindo de um nível máximo de estoque, ocorre a demanda até um certo instante em que o estoque atinge o nível, mas isso que eu falei para vocês, né, do ponto de pedido. Acho que em seguida vem o gráfico. Ah, não. Ainda não vem o gráfico, eu tenho que refazer esses slides aqui, botar esse gráfico mais antes, sobretudo nesse modo de aula online. Fatores que favorecem o incremento do nível de estoque de segurança, né, que faz esse F se aproximar de 6, ou seja, vocês vão aumentar o nível de estoque de segurança. Se o material é pouco volumoso, ele ocupa pouco espaço, ele tem menos custo, dá para manter? Então mantém. Você não vai manter um estoque de segurança de transformadores, né, aqueles transformadores elétricos de poste, né? Você não vai manter um estoque de segurança daquilo ali se você tem um espaço pequeno, um armazém, um galpão pequeno, aí você vai colocar ali 200 unidades de transformadores, sei lá quantas eles usam, mas assim, só para vocês entenderem. Você não vai botar num galpão pequeno, e aí você vai manter lá a própria universidade, que precisa fazer essas reposições ali na parte interna, né, da iluminação interna. Você não vai manter 4, 5, 6, 10 transformadores daquilo, porque são enormes, né? Se você precisar, você vai lá e compra. Se bem que no campo de Sumé, eu soube que quem gerencia isso aí é a própria Energisa. Mas entenderam o exemplo, né? O material não é perecível, então dá para estocar? Então deixa, né? Então aumenta um pouquinho, bota esse F aqui para chegar a 2, 3, né? Se o material não é perecível, dá para manter estoque, mantém. Não envolve outros gastos, outros custos, então mantém. A demanda é baixa e constante, então esse F vai vir mais para baixo, né? Então, se é uma demanda baixa, mas é constante, né? Ou seja, as pessoas pedem sempre, mas pedem pouco. Então, eu vou manter aqui 2, 3. Tá? O tempo médio de aquisição não é significativo, ou seja, eu peço hoje e chega com 15 dias, chega com 20 dias. Então, eu não tenho que manter um estoque alto de segurança se eu pedindo hoje vai chegar daqui a 20 dias. Tá? Uma organização, um supermercado, né? Ele faz ali as compras dele, geralmente as compras que são de produtos mais perecíveis, né? Como pão, os produtos carne, né? Ele faz uma compra hoje, o produto chega amanhã, as verduras, né? Ele faz uma compra hoje, chega amanhã, ou faz de manhã bem cedo, chega no final do dia, então não tem porquê. E além do mais, ele é um produto perecível, né? Então não tem porquê eu ter ali um estoque de segurança alto de tomate se eu vou perder ele daqui a 3 dias, se eu mantiver um estoque alto de segurança, né? Aí imaginou, não sei quantas caixas de tomate, o pessoal ri de mim porque eu falo tomate. O povo Piauí fala tomate, mas não vão rir não. Eu sei que é tomate, mas eu falo tomate. Então eu não vou comprar uma quantidade exorbitante de tomate se ele vai se estragar e se eu posso pedir num dia e chegar no dia seguinte, ou chegar no mesmo dia. Então, é uma coisa que vocês vão decidir. Material de baixo valor de demanda, né, pertencente à classe C, no caso da curva ABC, os produtos que estão ali na classe C tem baixa saída, né, baixa demanda, né, baixa saída. Então, ou então tem baixo valor, né, baixa saída e baixo valor. Então, são coisas baratinho. Clipe, os clipezinhos, grampo. Então, são coisas baratas, pequenas, não é perecível. Eu posso manter um estoque razoável desses itens. Vai se estragar? Nunca, né? A universidade sempre vai precisar de clipe. Então, eu posso pedir lá 30 caixas, 40 caixas, 50 caixas, uma quantidade razoável lá para 6 meses, 8 meses. Não ocupa tanto espaço e eu vou ter sempre ali. Mas é uma coisa que as pessoas, o clipe nem tanto, né? Mas é uma coisa que as pessoas pedem esporadicamente. Tá? Então, sabe? Entendem, gente, que isso é gerencial, é técnica e arte. Tá? Técnica Isso é que é a essência que vocês têm que aprender quando vocês estiverem lá à frente. Você sabe que existem técnicas de fazer previsão de demanda, você sabe que existem técnicas de prever a quantidade de estoque, você sabe que essa fórmula de prever envolve
o tempo que esse pedido chega, você sabe que essa previsão envolve se as pessoas consomem muito ou pouco, você sabe que existe uma curva ABC, uma curva 1, 2, 3, que dimensiona ou classifica esses itens, e aí o resto é arte e técnica, e ciência, né? É o gerenciamento, a decisão que vocês vão tomar. E aqui o gráfico, ainda bem que esse gráfico chegou. Geralmente eu desenho esse gráfico no início da aula, e mostro no final, exemplo. Mas esse modo online, esse gráfico tem que vir para frente, no início da aula. Aqui, ó, o estoque máximo. É o que eu estava falando com os dedos. O estoque máximo é a quantidade máxima que vocês conseguem armazenar de açúcar. Né? É ali o seu estoque mínimo, né? Que é o estoque de segurança, tá? Mais o seu lote de compra, tá? Estoque mínimo, né? Aqui, mais o lote, eu vou pegar aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui, Ó, o seu estoque máximo é o seu estoque mínimo, né? Mais o lote de compra. Percebam? Que é esse aqui. Tá vendo como eu não gosto disso? Beleza? O estoque máximo. O estoque mínimo é aquele estoque que eu falei para vocês, ó. O estoque que eu posso manter ali caso tenha algum problema na chegada do meu lote de compra. Eu tenho esse estoque mínimo aqui, ó, estoque de segurança, para eu ir consumindo até chegar aqui. Se zerar, babau. Se zerar, e aí eu travo. Aí ocorre uma ruptura do estoque. Aqui, ó, é o ponto de pedido. Você vai consumindo, tem o seu estoque máximo, né? Chegou o lote lá. Aí você vai consumindo. Aqui é o tempo, né? E aqui é a quantidade. Aí vai passando o tempo, você vai consumindo o seu açúcar, aí chega lá no ponto de pedido, que você já calculou, você já fez todas essas fórmulas, aí você vai e pede, faz um pedido. Aqui você faz uma licitação. Será que vai dar certo? Licitação. Aí você vai consumindo. Deixa eu ver se tem como mudar a cor. Aqui. Aí você vai consumindo, né? Vai consumindo. Você já fez a compra, vai consumindo, tá? E aqui é o seu tempo de ressuprimento, ou seja, o tempo que leva entre o seu pedido e a chegada do novo lote. Né? É o tempo de ressuprimento, é aqui, né? O tempo que leva para chegar. Vai passando aqui. Vai passando o tempo, mais uns 20 dias, uns 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses. Chegou 3 meses, a sua compra chegou. Aí você respira aliviado, né? Aí você respira aliviado, chega o seu novo lote de compra, tá? E aí você tem o seu estoque máximo. Aí você novamente vai consumindo. Tá? Volta a consumir. Aí vai consumindo. Chega novamente no ponto de pedido, faz uma nova compra. Essa compra ela vai levar o mesmo tempo tempo de ressuprimento, vai levar lá os 3 meses para chegar. Aí você leva mais 3 meses para chegar. E quando chega o novo lote, aí ele vai lá para cima. O seu estoque máximo. Ok, gente? Então, basicamente é isso. Veja como é simples. Mas se vocês quiserem, a gente complica. Mas é simples. Tá? A compreensão da ideia é simples. Quando vai para o cálculo, é que os alunos geralmente têm dificuldade. Quando eu boto os probleminhas, quando eu boto as questões, quando eu boto os números, quando eu boto as tabelas, aí os alunos têm um pouquinho de dificuldade de compreender o pensamento matemático, de calcular, de chegar no resultado e tal. Mas a compreensão do fenômeno, que é o mais importante, é só isso. É você ter um estoque mínimo de segurança para não zerar, para você se manter enquanto chega o novo lote. É você ter o seu estoque máximo, a sua capacidade máxima de armazenar, né, os seus açúcares ali, e você ir consumindo ao longo do tempo, saber mais ou menos em quanto tempo leva o consumo disso aqui, né, para poder fazer previsão. Aí vai consumindo, faz a sua licitação, a sua compra, aí ela leva um certo tempo para chegar. Se ela atrasar, aí ela continua aqui, né? Se ela atrasar, você continua aqui, consumindo. Vai consumindo. Se ela atrasar. E aí até quando ela chega e você volta para cima, pro estoque máximo. É só isso.
E aí esse gráfico chama curva dente de serra. Ok? Entendido até aqui, gente? Sim? Ô, professor, no caso se acontecer de atrasar a entrega e tal, e romper o estoque mínimo, o próximo pedido ele tem que ter o adicional para repor esse estoque também, né? De segurança. Aí, no caso, na segunda compra, tu faz uma compra maior, né? Interessante a pergunta, né? Porque se você for consumindo aqui, né? Quando ela chegar aqui, quando chegar um novo lote de compra, esse novo lote de compra vai ser só dessa quantidade aqui, né? Ou seja, eu vou ter ali um desfalque do meu estoque mínimo, né? Esse estoque mínimo aqui, ele foi consumido. Chegou o meu lote de compra? Chegou. Mas, como eu consumi o meu estoque mínimo, eu vou ter esse lapso aqui, né? Isso aqui foi consumido. E aí, o que é que eu faço? Eu preciso, na segunda compra, na compra seguinte, fazer um lote de compra maior. Né? E se acontecer de dar problema de novo antes de comprar isso? Aí não tem aí você vai ter problemas, né? Aí vai ficar empurrando esse problema para frente, né? Aí no lote seguinte você vai ter que fazer uma compra maior, e assim até você recuperar o seu estoque de segurança, né? Entendi. Beleza? Isso aí são os problemas que vão acontecer na prática, né? No dia a dia, né? Beleza? Algo mais? Então vamos embora. Aqui a parte teórica de explicar isso, né? A curva dente de serra, ela apresenta esse estoque de segurança, esse estoque ao longo do tempo. Essa é uma explicação, né? Isso que eu falei para vocês. Geralmente na aula a gente trabalha isso aqui mais pormenorizado. Isso aqui é um exemplo. Vocês podem até fazer depois. Não, mas tá feito aqui. Vou deixar o slide já tá feito. Considere que determinado órgão público usa o sistema de reposição contínua de cartucho de impressora, né, já de tinta. Historicamente, o montante anual desse pedido nesse material não ultrapassa 8 mil, de forma que todas as aquisições são efetuadas por compra direta, mediante dispensa de licitação. Nesse caso, o tempo de ressuprimento gira em torno de 12 dias corridos. O consumo mensal de cartucho é em média 90 unidades. Consumo mensal, 90 unidades. Por fim, o estoque de segurança foi definido em 50 unidades. Considere que um mês possui 30 dias, né, de posse desses dados, calcule o ponto de pedido. O consumo, 90 unidades por mês. O tempo de ressuprimento são 12 dias. Aí a gente utiliza ali a transforma para mês, tá? Para poder ficar tudo certinho. Todo mundo em mês. Ó. Consumo em mês, tempo de ressuprimento em mês. O estoque de segurança, 50 unidades. Pega aquela fórmulazinha lá, substitui. Faz primeiro a multiplicação e soma com isso aqui. Ponto de pedido, 86 unidades. Ou seja, quando o meu estoque chegar a 86 unidades, eu faço um novo pedido. Eu falei aqui rapidamente, mas basicamente se a gente transpor isso aqui para o gráfico, é exatamente isso. Eu tenho agora cartucho de impressora, eu vou levar aqui um determinado tempo, né? Qual é o tempo que ele diz lá? Eu tenho um consumo de 90 unidades por mês, né? 90, que é o meu consumo aqui, eu geralmente consumo 90 unidades por mês. O meu tempo de ressuprimento é 0,4 de um mês, né? Eu tenho que transformar para mês, para poder ficar todo mundo na mesma unidade. Então aqui vai ficar 0,4 mês, né? Esse tempozinho aqui. O meu estoque de segurança são 50 unidades. Aqui meu estoque mínimo são 50 unidades, tá? Aí eu substituo tudo na fórmula. Estoque de segurança, 50 unidades. O meu consumo médio, né, 90 unidades por mês, vezes o meu tempo de reposição, que é 0,4. Faz primeiro a multiplicação, soma com 50, 96 unidades. Tá bom? Eu vou deixar um exemplo para vocês, vou colocar uma questãozinha desse tipo aqui também para vocês resolverem, tá? Aqui fica um pouquinho mais complicado, eu não vou detalhar ele não. Aqui é para a gente entender qual é o estoque de segurança. É a mesma coisa, só pegar essas informações e substituir na fórmula, tá? Mas não vou trabalhar isso aqui com vocês.
fica um pouquinho mais complexo. Mas é só substituir na fórmula, tá? Ok, gente? Fim e fim. Dúvida? Vou colocar para vocês na próxima semana as questões para vocês resolverem e vou colocar um exemplo igual a esse que eu falei, que eu coloquei para vocês aqui, de identificar o ponto de pedido. Beleza? Tranquilo? Colocar essa aula e a outra lá no mudo. Eu coloquei. Né? Tem só duas. Acho que tá faltando só uma. Então tá faltando. Eu vou colocar e atualizar. Tá bem. Bom, gente, então é isso. A gente encerra essa parte mais técnica agora, né? Essa parte de estoques. E aí a gente faz a nossa prova. E aí a gente vai fazer uma sequência de aulas sobre logística. Tá bom? E aí depois a gente encerra a disciplina. E tá paz leve. Tá longe ainda. Tô falando de encerramento, mas tá longe. Faltam ainda uns 2 meses. Boa noite a todos e até a próxima. Se ninguém tem alguma dúvida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.